Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso Repórter Brasil News. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O relatório conduzido pelo promotor Jacques Smith, divulgado em 14 de janeiro, afirma que Donald Trump teria sido condenado caso não tivesse vencido as eleições presidenciais em 2024. Segundo Smith, Trump realizou um esforço criminal sem precedentes para tentar se manter no poder após sua derrota para Joe Biden nas eleições de 2020. Esse relatório é parte de investigações relacionadas a 2 processos contra o ex-presidente que envolvem acusações de manipulação e tentativa de subvisão do resultado eleitoral. Smith, que renunciou recentemente ao cargo de promotor, destacou que as evidências coletadas apontam para a prática que poderiam levar uma condenação judicial. O documento reforça o debate sobre a conduta de Trump e as consequências de sua reeleição em 2024, protegendo-o temporariamente de ações legais em razões de sua imunidade presidencial. O caso tem gerado grande repercussão política e jurídica nos Estados Unidos. Repórter Brasil News. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que o reforço na fiscalização das transações via Pix reduzirá as chances de os trabalhadores caírem na malha fina. Durante entrevista ao programa A Voz do Brasil na última segunda-feira, Barreirinhas desmentiu boatos sobre a suposta taxação do Pix e explicou que o foco do monitoramento não são os trabalhadores autônomos. Ele destacou que a modernização permitirá ao fisco oferecer dados mais precisos na declaração pré-preenchida, minimizando erros e divergências. A medida busca aprimorar o controle das transações financeiras, mas sem penalizar os cidadãos que utilizam o Pix para movimentações corriqueiras. Segundo o secretário, o objetivo é garantir maior transparência e facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, reforçando que o trabalhador comum não será impactado negativamente pela fiscalização mais rigorosa. Repórter Brasil News. A primeira audiência do julgamento de impeachment do presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi encerrada apenas 4 minutos após o início da última terça-feira. Devido à ausência do político antes do encerramento, o Tribunal Constitucional rejeitou o pedido da defesa de Yoon para excluir um dos 8 juízes que analisaram o caso. Segundo a agência Yonhap, a ausência de Yoon não impedirá o procedimento do processo. A próxima sessão do julgamento será agendada para quinta-feira, agora, dia 16, e
será realizada independentemente da presença do presidente afastado. O caso segue com grande atenção nacional e internacional, à medida que o Tribunal Constitucional avalia as acusações que resultaram no afastamento de Yoon Suk-yeol. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Alto Horizonte, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 80%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Recife, em Pernambuco, fica com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 45%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima 23, máxima 32 graus. A umidade do ar é de 98 a 65%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 85%. São Paulo apresenta tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 35%. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto com chuvisco, com temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. E após o tiroteio em uma escola cristã em Madison, nos Estados Unidos, capelães estão se reunindo com a população para pregar a esperança em Jesus. Recentemente, uma estudante de 15 anos levou uma arma para a escola, onde atirou em colegas de classe e em um professor. O ataque deixou 2 vítimas e outros 6 feridos. Na ocasião, a adolescente retirou a própria vida. No período de festas, a comunidade está tentando se recuperar. Para isso, alguns capelães, em parceria com a igreja da cidade, estão pregando Jesus e encorajando as famílias locais. Repórter Brasil News. Natural do município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, a adolescente Maria Eduarda Alves de Araújo, de 17 anos, foi medalha de prata na Olimpíada Internacional de Física e Astronomia Copérnicos, realizada em Houston, no estado do Texas, Estados Unidos.
A amazonense e outros estudantes de várias partes do mundo, entre os dias 5 e 10 de janeiro, provaram seus conhecimentos em física e astronomia e aprofundaram nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Com a medalha de prata, a estudante garantiu também a 3ª colocação no ranking mundial. Maria Eduarda destacou a sua experiência e satisfação pela conquista. E no final do teste, a delegação brasileira, ela compartilhou o que para mim eu descreveria como uma sensação unânime, porque embora não tivéssemos certeza do resultado, nós sabíamos que havíamos dado o nosso melhor. Então, é uma experiência que ficará para sempre na minha memória, porque para mim não é apenas um marco acadêmico, mas também uma grande realização pessoal. Além da premiação, a estudante aproveitou a oportunidade para participar de visitas técnicas que agregaram conhecimentos durante a estadia no país, onde pôde conhecer planetários, museus, observatórios e o Space Center de Houston. Repórter Brasil News. Entenda a situação das renovações de contrato do elenco do Fluminense. Olha, a maior parte dos atletas que teriam vínculos finalizados em 2025 já acertou um novo acordo. Porém, o Fluminense traçou o planejamento para a temporada com a ideia de manter as peças do elenco que tinha contrato sendo finalizado em dezembro de 2025. Boa parte desse processo já está resolvido com as renovações de Lima, Samuel Xavier, Thiago Santos, já publicados no bid da CBF. Olha, o meia agora passa a estar vinculado ao clube até 2027. Os defensores têm até o fim de 2026. Pois é, Cano e Keno são outros 2 atletas que já têm acordo com o clube por uma extensão contratual. Repórter Brasil News. Operação contra a facção criminosa no Rio tem 3 mortos e 11 presos. As forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram ontem mais uma fase da Operação Torniquete. Desta vez o foco foi a caixinha de uma facção criminosa, o esquema de lavagem de dinheiro e de financiamento da facção. 3 suspeitos foram mortos em confronto e 11 pessoas foram presas. Houve ainda 7 feridos, entre elas um policial do BOPE. A polícia tenta prender ao todo 13 alvos. Um 14º já tinha sido morto em uma disputa de territórios com uma facção rival. Foram 8 mandados de prisão cumpridos e 3 presos em flagrante. 5 seguiam foragidos. Além do confronto armado, traficantes ergueram barricadas e jogaram óleo no asfalto para impedir o avanço de blindados. Em outro ponto do complexo, PMs tiveram de usar um maçarico para abrir um caminho. Um trilho de trem foi improvisado como cancela e teve de ser partido a fogo. Retroescavadeiras também foram mobilizadas. Também houve denúncia de invasão de residências. Segundo moradores, agentes estão verificando celulares e revistando as casas sem autorização judicial. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Serra Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo o conforto e privacidade, em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol.
Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Aqui tem informação. Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Sabrina Sato e Nicolas Prates celebraram o casamento em grande estilo na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. A festa foi embalada pela voz de Martinalha e marcada por momentos de elegância e emoção. Os noivos brindaram com champanhe em uma torre de taças e dividiram a primeira bebida da noite. Para o evento, Sabrina, de 43 anos, optou inicialmente por um vestido assinado pelo estilista italiano Giambattista Valli, o vestido dos sonhos de Sabrina, que remete ao visual do casamento da princesa Diana. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Deolane Bezerra voltou a falar publicamente sobre sua prisão em setembro passado, durante a Operação Integration. Em uma live realizada recentemente, a advogada e influenciadora digital exibiu documentos, comprovantes e relatos pessoais para se defender das acusações. A loira detalhou que o motivo central da sua prisão foi a compra de um Lamborghini Urus. No entanto, ela enfatizou que o veículo foi adquirido em 4 parcelas, contudo devidamente declarado. Como não posso comprar um carro de 3 milhões se eu declarei 33 milhões só em uma das empresas? Indagou a influenciadora. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E a Max anunciou oficialmente a participação de Bruna Marquezine na série original Véspera. A produção nacional, adaptada do romance best-seller de Carla Madeira, terá 8 episódios e promete conquistar o público com a trama intensa e emocional. Apesar da expectativa gerada pelo anúncio, a data de estreia ainda não foi confirmada pela plataforma de streaming. Na história, Bruna Marquezine interpreta Veneza, uma jovem radiante que enfrenta dilemas familiares e questões emocionais profundas. Namorada de Caim e objeto de obsessão de Abel, ambos vividos por Gabriel Leone, Veneza se vê no centro de uma complexa dinâmica entre os irmãos gêmeos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Zezé de Camargo justifica parto antecipado de esposa. Zezé de Camargo explicou que o parto antecipado de sua filha Clara, nascida em 25 de dezembro, ocorreu devido à pressão arterial elevada de sua esposa Graciele Lacerda. Originalmente previsto para 25 de dezembro, o nascimento foi adiantado por recomendação médica para garantir a segurança de ambas. O cantor destacou o privilégio de acompanhar o parto, algo que não pôde fazer com os seus filhos anteriores, que nasceram em hospitais públicos. Além disso, Zezé mencionou o uso de uma câmera especial que lhe permitiu monitorar Clara remotamente durante compromissos profissionais. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Virgínia Fonseca passa mal e revela o motivo. Virgínia Fonseca, influenciadora digital de 25 anos e esposa de Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo, relatou ter passado mal na madrugada da última segunda-feira, apresentando sintomas como dor estomacal, febre, náuseas e diarreia. Ela acredita que o mal-estar foi causado por algo que comeu, descartando relação com as cirurgias recentes de hérnia umbilical e mastopésia. Outras pessoas em sua casa, incluindo seu marido, Zé Felipe, também apresentaram sintomas semelhantes. Após receber cuidados, Virgínia informou que acordou se sentindo melhor. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Nesta última segunda-feira, Jade Magalhães surgiu nas redes sociais para explicar o motivo de seu sumiço. A influenciadora digital contou que está vivendo a maternidade de maneira intensa e deu alguns detalhes sobre o parto de Serena, sua primeira filha com Luan Santana, que nasceu em 28 de dezembro de 2024. Eu sei que eu estou bem sumida, mas é por um motivo especial. A gente está vivendo esses 16 dias de muito amor, muito intensos também. Eu, Serena e Luan estamos todo mundo bem e muito felizes também. Hoje, ela está fazendo 16 dias, celebrou a influenciadora. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E durante um culto, o pastor Joel Angel trouxe uma mensagem de encorajamento para este novo ano. Você vai colocar seu foco no problema ou na solução? Você vai colocar seu foco no que o diabo está fazendo ou no que Deus está fazendo? A sua decisão vai determinar o seu destino, declarou o pastor. Angel lembrou que, no livro de Êxodo, quando Faraó e seu exército perseguiam os israelitas, Deus deu uma ordem direta a Moisés: diga ao povo que marche. Êxodo 14:15. Não importava a impossibilidade à frente, o Mar Vermelho ou o perigo atrás, o exército egípcio. Deus estava no controle e a solução estava em seguir em frente confiando nele. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E recentemente o estado do Rajastão, no norte da Índia, aprovou um projeto de lei que pode levar a penas de prisão de até 10 anos para pessoas acusadas de forçar conversões religiosas. Essa legislação é frequentemente usada contra os cristãos locais e a justiça é rara. O líder Todd Nettleton, da missão A Voz dos Mártires dos Estados Unidos, disse: antes que o caso seja decidido, os crentes são presos e permanecem na prisão por meses ou anos em alguns casos. Segundo Todd, não é preciso muita coisa para acusar um cristão injustamente. Alguém simplesmente aparece na delegacia e diz: essa pessoa tentou me induzir a mudar de religião. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Conselho Deliberativo do Flamengo, agora presidido por Ricardo Lomba, realizou mais uma reunião neste ano. Na noite da última terça, o clube aprovou o patrocínio da Shopee, uma gigante do varejo digital com origem em Singapura. O valor está na casa dos 12 milhões de reais para exibir a marca na manga. O acordo será de 1 ano e o pagamento em 3 parcelas, fevereiro, abril e julho. O contrato foi aprovado por 221 votos a favor, 19 contra e 3 abstenções. Além da manga das camisas da equipe principal de futebol masculino, o patrocínio se estenderá ao futebol feminino e também na parte frontal do short do time de basquete rubro-negro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Nosso maior reforço para 2025 seria ter um pouquinho de paz na política. A frase é de um membro da gestão do Corinthians, mas foi dita em reportagem com outras palavras por pessoas de diferentes áreas e escalões do clube. Por mais que o ambiente entre jogadores e funcionários seja muito bom, o caos no Parque São Jorge gera preocupação no CT Joaquim Grava, às vésperas do início da temporada. Na próxima segunda-feira, os cerca de 300 conselheiros do Corinthians votarão o impeachment de Augusto Melo. Em caso de derrota, o presidente é afastado imediatamente do cargo até que haja uma votação dos sócios. A Assembleia pode levar cerca de um mês para ser organizada. Neste período, o comando seria assumido pelo vice Osmar Stabile. O maior temor é de que uma eventual mudança na presidência também gere troca de pessoas e processos no departamento de futebol, que vive um momento de certa estabilidade após ampla reformulação em 2024. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Após críticas e disseminação de fake news sobre a fiscalização de transações via Pix, a Receita Federal anunciou a revogação de uma norma que exigia o envio de dados de operações financeiras acima de R$5.000 pessoas físicas e R$15.000 empresas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que não haverá tributação sobre o Pix e que uma medida provisória será assinada para reforçar a isenção de impostos e proteger o sigilo bancário. A norma será substituída pelas regras anteriores em vigor até 2024. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora aqui no nosso Radar Esportivo. E o tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, tem chamado a atenção de grandes nomes do tênis mundial após sua estreia impressionante no Australian Open, ao derrotar Andrei Rublev, número 9 do ranking da ATP. Personalidades como Novak Djokovic, Roger Federer e John McEnroe elogiaram seu talento e desempenho, destacando sua coragem, consistência e força mental. Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, projetou Fonseca como um futuro rival de peso, enquanto Djokovic destacou sua importância para o tênis brasileiro, comparando ao Guga Kuerten. Ex-tenistas como McEnroe já veem Fonseca como próximo ao Alcaraz, elogiando sua maturidade física e mental. Brad Gilbert, treinador renomado, também demonstrou entusiasmo, ressaltando a habilidade técnica do jovem e sua facilidade em gerar potência nos golpes. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quinta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Agora 7 horas 31 minutos, 7h31. Eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção. Kit da Construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: toda a linha hidráulica, tubos e conexões, torneiras, engates, colas, registros, fita, veda rosca e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista.
Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então com as informações em nível local. Aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, vamos para a previsão do tempo no dia de hoje. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Natal é de sol, chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. A mínima para hoje, 23 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 64 e a máxima 97%. Tábua de Marés. Hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h18 e o pôr do sol será às 17 horas e 43 minutos. Pré-amar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0 hora e 21 minutos e a seguinte baixa-mar será às 12 horas e 33 minutos. A primeira pré-amar foi às 6h34 e a seguinte pré-amar será às 18 horas e 47 minutos. O nível da água está subindo neste momento, ficam 56 minutos para pré-amar. Teremos 12 horas e 24 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 30 minutos. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Tem mais notícias de Natal. Ponta Negra deve ter manutenção quinzenal após vazamento de esgoto. Após episódios recentes de extravasamento de esgoto em praias de Natal nos últimos meses, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, e da CAERN se reuniram ontem para discutir medidas de prevenção. Entre as definições estão manutenções preventivas quinzenais em toda a rede de esgotamento do calçadão de Ponta Negra, verificação de caixas de passagem dos imóveis e estabelecimento de um cronograma de inspeções para estabelecimentos de grande porte. A reunião definiu uma série de ações para evitar novas ocorrências, como manutenções preventivas quinzenais em toda a rede de esgotamento do calçadão de Ponta Negra para evitar obstruções e novos extravasamentos, bem como o estabelecimento de um cronograma de inspeções em estabelecimentos de maior porte, como restaurantes, bares, hotéis e pousadas, com ações quinzenais ao longo da orla de Ponta Negra até o período pós-carnaval. Relatórios regulares serão elaborados para monitorar o progresso das medidas. Rio Grande do Norte registra aumento de 30% de casos de Covid nos primeiros 15 dias de 2025. O Rio Grande do Norte registrou aumento de 30% nos casos conhecidos de Covid nos primeiros 15 dias de 2025, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, CESAP. O comparativo é com a última quinzena de dezembro de 2024. São chamados de casos conhecidos de Covid aqueles que são testados e registrados pelas secretarias de saúde. Segundo a CESAP, foram 432 casos de Covid nos primeiros 15 dias de 2025, contra 332 no fim do ano passado. O número de mortes também cresceu. Nas 2 últimas semanas de 2024, 2 pessoas morreram no estado com a doença. Já nas 2 primeiras semanas de 2025, o número aumenta foi de 6 pessoas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, no entanto, o número é menor. Na primeira quinzena de 2024, 12 pessoas morreram pela doença no estado. Policiais rodoviários federais encontraram, na tarde de ontem, cerca de 27 quilos de cocaína na mala de um carro na BR-304, na cidade de Macaíba, na Grande Natal. 2 pessoas foram presas. De acordo com a PRF, eram ao todo 25 tabletes da droga que estavam dentro de uma caixa de som no porta-malas do veículo. O veículo foi parado na estrada, informou a polícia, por conta do mau estado de conservação e levado até o posto de fiscalização. Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista não tinha carteira nacional de habilitação CNH. O suspeito permaneceu nervoso com a abordagem.
o que aumentou as suspeitas dos policiais que investigaram uma caixa de som dentro da mala e encontraram a droga. Segundo a PRF, a investigação inicial aponta que a droga teria saído de Mossoró e seria entregue no bairro de Ponta Negra, em Natal. As 2 pessoas que estavam no veículo foram presas e autuadas pelo crime de tráfico de drogas. A investigação fica com a delegacia de Macaíba. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agora vamos com informações em nível nacional. Informação Maricampo. Morar de aluguel pesa no bolso do brasileiro e em 2024 o aluguel residencial ficou em média 13,5% mais caro. É o que aponta o indicador que acompanha a variação dos preços de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais. Isso é feito com base em informações de anúncios na internet. É o chamado índice FIPZAP. O percentual de alta dos aluguéis apurado em 2024 é quase 3 vezes superior à inflação acumulada no ano passado, que ficou na casa dos 4,8%. Na média nacional, fechar um contrato de aluguel de uma casa ou apartamento chegou a R$ 48,12 por metro quadrado no ano passado. E quanto menor a casa ou apartamento, mais caro o valor médio do metro quadrado alugado. Considerando os preços registrados em dezembro, o custo médio para alugar um imóvel residencial de um dormitório foi de R$ 63,15 por metro quadrado. Para alugar unidades com 2 dormitórios, o valor médio do metro quadrado cai para R$ 44,84. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou 2024 apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para a moradia foi São Paulo, R$ 57,59. Logo atrás aparece Florianópolis, com o valor médio do metro quadrado chegando a R$ 54,97. Recife, São Luís, Belém e Maceió também registraram preços médios acima dos R$ 50. Já Teresina é a capital que tem o metro quadrado mais barato. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Piauí R$ 22,49 no último mês de dezembro. O preço médio em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 30 e fechou 2024 custando R$ 24,90. Da Rádio 2, Milena Abreu. Israel e Hamas assinam um cessar-fogo na guerra em Gaza. É a segunda trégua do conflito e foi mediada por Estados Unidos, Catar e Egito. A guerra teve início em outubro de 2023 e durou 467 dias. Quase 48 mil pessoas morreram. O cessar-fogo começa a valer no domingo. A guerra entre Israel e Hamas foi responsável por outros conflitos no Oriente Médio e fez aumentar as tensões na região. Agora, o objetivo é tomar medidas para que a guerra chegue a um fim definitivo. Elas vão ser colocadas em prática em 3 fases. Pelo acordo, os cerca de 100 reféns que estão em poder do Hamas vão ser libertados aos poucos. Numa primeira etapa, serão 33. Gradualmente, também as tropas israelenses em Gaza vão ser retiradas e os palestinos presos em Israel vão ser soltos. O cessar-fogo foi anunciado em Doha pelo primeiro-ministro do Catar, que pediu para que as 2 partes cumpram o acordo e mantenham calma em Gaza até domingo. Mohammed bin Abdulrahman destacou que, apesar de celebrar a notícia, é preciso lembrar as famílias que perderam entes queridos no ataque do Hamas em 7 de outubro e as pessoas inocentes que morreram durante toda a guerra. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 90 milhões de empregos devem ser substituídos por novas tecnologias até 2030. O cálculo é de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral. De acordo com o estudo, 92 milhões de vagas de trabalho vão ser substituídas por inteligência artificial.
O número representa 8% da força de trabalho no mundo hoje, mas o relatório não é totalmente pessimista. Ao mesmo tempo, 170 milhões de empregos devem ser criados pelo setor de novas tecnologias, o que significa 14% de toda a mão de obra global. Para o levantamento, mais de 1.000 empregadores de 55 países responderam a um questionário com 38 perguntas. O objetivo da pesquisa era avaliar as macrotendências que impactam os empregos no período de 2025 até 2030. Ainda de acordo com o levantamento, 65% dos empregadores consideram a necessidade de requalificação para se adaptar à demanda do mercado. O foco são as competências ligadas à inteligência artificial, Big Data e segurança cibernética. O relatório listou funções com maior potencial de crescimento e com potencial de declínio rápido. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Energia solar já responde por 21% da geração de eletricidade no país. A potência instalada atingiu 52 gigawatts, o equivalente a mais de 3 usinas de Itaipu. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, AB Solar. É eletricidade suficiente para abastecer 26 milhões de residências. A maior parte da energia, quase 35 gigawatts, não vem das grandes usinas, mas sim da chamada geração própria, ou seja, os painéis solares instalados em telhados, pequenos terrenos, indústrias e fazendas, por exemplo. O crescimento da modalidade tem relação, entre outras coisas, com a queda dos preços dos painéis, além do fato de que a economia na conta de luz pode chegar a 90%, e da preocupação cada vez maior da sociedade com o meio ambiente. Os investimentos em sistemas solares no país já chegam a 238 bilhões de reais nas contas da entidade, que diz que 63 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser lançados na atmosfera. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Exportações do agronegócio brasileiro movimentam 164 bilhões de dólares em 2024. Foi o segundo maior valor da história, indicam dados do governo, atrás apenas de 2023. Produtos importantes como soja e milho tiveram resultados negativos, com queda no volume exportado, consequência, por exemplo, da safra menor, por conta de problemas climáticos, e ainda no preço de venda. O desempenho ruim dos 2 grãos mais cultivados no país, porém, foi compensado por outros produtos. Destaque para o café, cujo volume embarcado cresceu 30% e o preço médio 17%. Com isso, o faturamento com as exportações disparou mais de 50%. Sem esquecer que o mundo sofre com a falta de café, consequência de problemas climáticos aqui no Brasil, maior produtor do planeta, e no Vietnã, que ocupa a 2ª posição. Destaque ainda para as exportações de carne. Elas cresceram 11%, também puxadas por aumentos no preço e no volume embarcado. A China foi o maior comprador de produtos do agronegócio brasileiro, seguida por União Europeia e Estados Unidos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Levantamento mostra as áreas com maior potencial para o mercado de trabalho em 2025. Entre elas estão operações estratégicas, logística, sustentabilidade e saúde mental. É o que aponta uma pesquisa feita pelo LinkedIn. A rede social especializada em trabalho divulgou o mapeamento anual dos cargos em alta no Brasil e em outros 21 países, como Alemanha, Estados Unidos, México e Austrália. Esse levantamento revela as tendências profissionais com base na análise de dados sobre vagas pelos usuários dentro do LinkedIn. A rede social tem 1 bilhão de usuários em 200 regiões. Só no Brasil, são 80 milhões de contas. A pesquisa avaliou o período de janeiro de 2022 a julho de 2024 e agrupou cargos idênticos com diferentes níveis de experiência. Vagas de estágio, trabalho temporário e voluntário foram desconsiderados. Aqui no Brasil, a profissão no topo da lista é diretor de receita. O cargo é responsável por alinhar as equipes de marketing e vendas, de acordo com a rede social. Em segundo lugar, vem o cargo de engenheiro de segurança
analista de processo e, na sequência, neuropsicólogo. Destaque também para assistente de eventos, especialista em geração de leads e bibliotecário. Agente de viagens e mecânico de aeronaves também estão em alta. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Fake news sobre taxação do Pix faz o número de transações apresentar a maior queda até agora. As transferências totalizaram 2.229.000 nos primeiros 14 dias de janeiro. A diminuição no número de transações foi de 15,3% em comparação com o mesmo período de dezembro. O primeiro mês do ano geralmente apresenta uma redução de transferências instantâneas. Porém, essa é a maior baixa para a primeira quinzena do mês na história do Pix. Ele foi lançado em novembro de 2020. A queda ocorre em meio a dúvidas por parte da população sobre as regras que poderiam obrigar todas as instituições financeiras a informar a Receita Federal sobre transferências acima de R$ 5.000 por pessoas físicas. É que há muitas notícias falsas em circulação nas redes, já desmentidas pelo órgão, tanto que o governo decidiu revogar a medida. Dados do Banco Central revelam que as transações na primeira quinzena do mês registraram o menor volume desde julho do ano passado. A queda interrompe uma tendência de alta observada entre agosto e dezembro de 2024. Mas na comparação com janeiro do ano passado, o total de transações é 30,57% maior. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 3 companhias aéreas brasileiras estão no ranking das 10 mais pontuais do mundo. Um levantamento global realizado pela Cirium, uma empresa de inteligência aérea, analisou o desempenho de companhias aéreas de passageiros com operações em pelo menos 3 regiões do mundo. Foram considerados pontuais os voos que chegaram ao destino com até 15 minutos de atraso em relação ao horário programado. No topo do ranking geral da pontualidade aparece a Aeroméxico, com um índice de 86,7% de voos sem atrasos em 2024. Logo atrás aparece a Saudia, que é uma companhia aérea saudita, com 86,3% de pontualidade. A norte-americana Delta, com índice de 83,5%, completa o pódio na terceira colocação. A primeira brasileira a aparecer no ranking é a Latam, na 4ª posição. A pontualidade da aérea brasileira em 2024, segundo o levantamento, foi de 82,9%. Qatar Airways, em 5º, aparece logo à frente das outras 2 representantes nacionais. A Azul Airlines, em 6º, com 82,4% de voos pontuais, e a Avianca, com 81,8%. As 3 últimas posições são ocupadas nesta ordem por Iberia, Scandinavian Airlines e United Airlines, todas com índices de pontualidade superiores a 80%. Da Rádio 2, Milena Abreu. A produção de motos bateu recorde no Brasil em 2024. De acordo com a Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus, o volume produzido aumentou 11,1% na comparação com 2023. Ao todo, foram fabricadas 1.748.317 unidades no ano passado, uma média de 4.789 motos por dia. Além da produção, as vendas também aumentaram. O total de motocicletas comercializadas em 2024 chegou a 1.876.427 unidades, uma alta de quase 20% na comparação com o ano imediatamente anterior. Vale lembrar que o crescimento da produção e das vendas no setor interno tem sido impulsionado principalmente pelo crescimento das motocicletas
de mobilidade urbana, usadas para serviços de delivery e logística, por exemplo. Não à toa, a categoria de moto mais emplacada no Brasil é a Street, respondendo por praticamente metade das vendas em todo o ano passado. Depois aparecem as motos do tipo Trial. Para 2025, a Abraciclo prevê um novo crescimento da produção, mas em ritmo um pouco menor que os 11,1% registrados entre 2023 e 2024. A alta projetada este ano é de 7,5%, o que deve significar uma produção na casa de 1.880.000 motocicletas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Índice de massa corporal pode perder a relevância no diagnóstico da obesidade. Uma comissão internacional de especialistas na doença determinou novas formas de detecção e tratamento. Análises consideradas mais específicas do paciente, como a medição do percentual de gordura e a medida da circunferência abdominal, devem ser priorizadas, ao invés de ser levado em conta preferencialmente o cálculo do índice de massa corporal. De acordo com o grupo de especialistas, a classificação de gravidade da obesidade, que vai orientar o tratamento, será definida por 18 sinais e sintomas de risco para adultos e 13 para crianças. O parecer destaca 2 tipos de obesidade, a clínica e a pré-clínica. O documento é assinado por representantes de 75 entidades médicas do mundo e reforça que os pacientes precisam ser acompanhados por especialistas, mas defende que os casos mais severos, que são os clínicos, sejam tratados com cirurgia e medicamentos. Já os pré-clínicos não serão considerados somente como fator de risco para outras enfermidades, mas também como uma doença. No Brasil, de cada 5 pessoas, 2 são obesas, segundo o Ministério da Saúde. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Israel e Hamas firmaram cessar-fogo mediado por Catar, Egito e Estados Unidos com início previsto para 19 de janeiro. O acordo inclui 6 semanas de trégua, retirada gradual das forças israelenses, retorno de deslocados palestinos, liberação de reféns e prisioneiros por ambas as partes e negociações para um cessar-fogo permanente. Uma terceira fase prevê a retirada total de Gaza, supervisionada por mediadores internacionais. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E bora lá pro nosso resumo aqui do mercado da bola. Olha, o Flamengo anunciou a chegada do atacante Juninho, de 28 anos, que estava no Karabag do Azerbaijão. O jogador vestirá a camisa 23 e assinou contrato até 2028. O meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Lyon da França por empréstimo até junho de 2025. O clube francês e o Botafogo fazem parte da Eagle Football Ding. O Santos oficializou uma oferta para contratar o lateral direito Danilo e negocia a volta de David Washington, atualmente no Chelsea, para reforçar o ataque. O zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis, de 19 anos, deve ser vendido ao Manchester City por 40 milhões de euros, em negociação que pode se tornar a mais cara envolvendo um zagueiro brasileiro. O atacante Isaac, de 20 anos, reforça o Atlético até 2027, em negociação que envolveu Augustin Canobil. Após rescindir com Al-Shabaab, Guerla está livre para fechar com o Grêmio. O Corinthians tenta contratar Gabriel Paulista, enquanto o Fluminense recusou uma oferta do Al-Shabaab por Martinelli. O Internacional contratou Bernabé e o São Paulo desistiu de antecipar a chegada de Wendel, que só virá em junho. São aí algumas
das movimentações do mercado da bola. Destaques para você aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Agora 7h55, 7h55, final de mais um Jornal Maricampo. É agradecer a audiência, a companhia de você que esteve conosco, acompanhando todos os momentos de mais um jornal nesta quinta-feira. Vamos agora encerrar trazendo a nossa Manhã com Café. Que delícia! Hora do Café. Vamos então com a Hora do Café nesta manhã que promete bastante. E sempre um cafezinho faz bem, né, para todo mundo. Então vamos para o cafezinho matinal. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? A gente manda aí café, né, oferecendo para todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância. Cafezinho no capricho para Léo Melo, Conceição Otávio, Lamartine, o nosso amigo Marlos Silva também, Josenildo Correia, Gorete, Gunter e Guedes, o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Lucicleide, também o Marcelo Dias lá em João Câmara, Diva Lins, Josiane Vicente em Portugal, Marcelo Henrique, Wellington Dionísio, Mônica Silva, Cláudio Kleber, Helena Melo, a dupla dinâmica Rubens e Frank, do Kit da Construção, Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, Cidinha do ABC, lá em Angicos, Valquíria de Ser Rosado, Alchinildo Melo, também nossa audiência José Edivaldo, Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco, Ricardo Fernandes também conosco, Tamácio, Rui Barbosa, e turma esperta. Vamos agora servir esse cafezinho para toda essa turma que está sempre conectada conosco. Vamos lá? Cafezinho. E agora vamos mexer o café. Isso. Agora a hora de beber o café, né? Vamos lá, um brinde. Eita, esse brinde é um brinde todo especial porque ouvinte Rádio Maricampo é sempre assim, né? Sempre especial. Tá uma delícia. Ô, Marcos Brito, o seu café hoje é com o que, meu filho? Me diga. Cafezinho com batata doce. Mais alguma coisa, amigo? Misturado com carne moída? Esse Marcos Brito é uma figura. Batata doce misturado com carne moída. É bom, eu gosto. Valeu, Marcos Brito. Vamos encerrar o nosso programa trazendo... Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender seus sentimentos. Reflita sobre como você pode ser mais empático com as pessoas ao seu redor e com isso poder melhorar suas relações e o ambiente ao seu redor. E acima de tudo, nunca esqueça de ter a esperança e a fé em Deus. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma audição do nosso jornal Maricampo, a partir das 7 da manhã. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237.
0351, em Pium, Parnamirim.